Os irmãos, por favor, abram suas Bíblias na Epístola aos Romanos, permaneçam em pé, por favor. Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler os 8 primeiros versos. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro é ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que eu faça com ele. Os irmãos podem sentar-se. Bem, nós já vimos em 2 ocasiões anteriores que o texto que começa dizendo: portanto, irmãos, a palavra portanto faz uma ligação entre o que foi dito até o capítulo 11 e o que vai ser dito a partir do capítulo 12. Até o capítulo 11, os assuntos principais foram a justificação pela fé, a santificação, a eleição dos crentes em Jesus. A partir do capítulo 12, estamos vendo que ninguém é salvo para ser contemplativo, ser teórico apenas. Somos salvos para viver de modo prático a salvação que temos em Cristo Jesus. Para tanto, já vimos que nosso ser inteiro deve ser oferecido a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o nosso culto racional. Para tanto, vimos que não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, mas deixarmos-nos transformar pela renovação da nossa mente, para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estes 2 pré-requisitos são necessários para que não criemos embaraços para o que Deus tem em mente fazer conosco, e isso abrange todo o nosso ser. Nós fomos salvos para servir. Ninguém é salvo para sentar nesses bancos e ficar todo dia sabendo de 1000 coisas que Deus fez por mim e por você, mas Ele quer que nós, ao saber dessas coisas, nós façamos algo que realmente expresse a fé que nós temos de que Deus realmente fez tudo isso por nós. Então, o título da mensagem desta noite é Salvos para Servir. E dentro desse propósito, nós precisamos entender, primeiro, ninguém deve pensar de si mais do que convém.
O texto diz: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Onde ele quer chegar quando ele diz essas coisas? Ninguém tem em si mesmo um conceito mais elevado que deve ter. Eu entendo que o que ele está querendo dizer aqui é que eu não devo ufanar-me de algo que não é meu. Ele não está dizendo aqui, embora pudesse dizer também, que eu não devia... Bom, é melhor a gente ficar exatamente com o ponto principal. Ninguém deve pensar de si mesmo além daquilo que convém. Nós temos que ter em mente que o que vem depois, e o que vai ser dito depois, está relacionado com os dons ministeriais. Os dons ministeriais são diferentes dos dons espirituais, embora apenas em parte. Os dons ministeriais são os dons que alguém recebe e que recebe até o fim da vida. Então são ministérios que Deus dá para que eu e você os realizemos à luz da capacitação que Ele nos dá. Então chamamos de dons ministeriais, porque envolve um ministério ou ministérios. Enquanto que os dons espirituais são dons nitidamente do Espírito. Não quer dizer que esses dons ministeriais não sejam do Espírito. Os dons ministeriais são permanentes. Os dons do Espírito, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 12, fala de dons do Espírito. E eles podem se manifestar uma vez na vida da pessoa e nunca mais se manifestar na vida dessa pessoa. Ou então podem manifestar-se de vez em quando, ou raras vezes. Por isso são chamados de dons do Espírito. Os dons ministeriais são aqueles que Deus chamou você para fazer isso, e Ele capacita você para fazer isso, e você vai fazer isso a vida toda, e é isso que vai trazer a você realmente gozo e alegria quando você o fizer. Agora, é importante que nós não tenhamos um conceito mais elevado do que nós devemos ter. Se eu recebi um dom ministerial, a capacidade de fazer algo para o que Deus me chamou, então eu devo ter consciência de que isso não é meu. Eu sou apenas um instrumento nas mãos dele, e ele está me usando para fazer isso. Então eu não tenho de que me ufanar. Eu não tenho bom, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, porque isso aí não convém, não vai te abençoar, não vai glorificar a Deus, e mostra que você não tem nenhum entendimento do que são dons ministeriais ou dons espirituais, se você preferir. Então ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Eu gosto muito de um texto que está em 1 Coríntios, que mostra que tudo que temos é dom de Deus. Paulo escreve aos Coríntios e ele diz assim: irmãos, aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Vocês já devem ter visto, isso acontece lá fora de montão. As pessoas idolatram pessoas que cantam
aí no mundo, que se apresentam, ou tenham qualquer talento, ou qualquer coisa que eles fazem muito bem feito. Então as pessoas ficam maravilhadas com essas pessoas. E na igreja, por incrível que pareça, acontece isso também no meio evangélico. Tem pessoas que vão para o que hoje é chamado de show gospel. E lá as pessoas começam a idolatrar pessoas e são capazes de histerismos e de mil coisas por causa daquela pessoa e idolatram aquela pessoa. Estão fazendo mal a si, estão fazendo mal a essa pessoa. Porque, primeiro, se você tem que se alegrar, é no Senhor. Se você tem que idolatrar, se a gente pode dizer, porque essa palavra não cabe no Senhor, mas o seu ídolo, o meu ídolo é um só, é Jesus Cristo. E não dá para ter outro, não tem outro que pode ocupar esse lugar. Então, o texto diz assim: ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento de outro. Fulano é o tal, mas aquele outro coitadinho. Esse sabe fazer isso, mas aquele outro só faz aquilo. Nós não devemos fazer isso, porque estaríamos fazendo acepção de pessoas. Isso revela desconhecimento de que Deus chama cada um para uma determinada finalidade, um determinado propósito. O verso 7 é bem esclarecedor. Ele diz: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? De fato somos pessoas diferentes. O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Então é muito claro que o que torna A, B ou C diferentes é porque Deus os fez diferentes. E tudo que nós temos, se o que temos é de Deus, se o que temos é espiritual, e se eu sou de Cristo, não é meu. O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse. Por que você vai se orgulhar de uma coisa que Deus te deu? Não tem que se orgulhar, você tem que se orgulhar de Deus. Aquele que se glorie-se no Senhor. E só acabou. Eu entendo que quanto mais você se aproxima de Deus, mais você sabe que você não tem nada. Só um tolo pensa que é alguma coisa em relação às coisas de Deus. Só um tolo pensa que ele pode todas as coisas dele mesmo. O que a Bíblia ensina é o que Jesus ensinou: sem mim vocês não podem fazer nada, ou nada podem fazer. E a Bíblia ensina que eu e você podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Em segundo lugar, se não devemos ter, em primeiro lugar, não devemos pensar de cada um, ninguém deve pensar de si mais do que convém. Em segundo lugar, devemos ter um conceito moderado de nós mesmos, de acordo com a medida da fé que recebemos de cada um. Você não tem que se sentir um lixo, mas também não tem que se sentir uma estrela. Você é muito especial para Deus porque Ele morreu por você, Ele deu a vida dele por você, Ele sofreu tudo aquilo que nós sabemos que Ele sofreu por amor a você, a mim e a todos nós que temos crido em Jesus. Isso é motivo suficiente para eu estar satisfeito e ter um bom conceito de mim, no sentido bom, positivo. Nós cantamos um cântico que diz: quero que valorize o que você tem. Você é importante. Como é que é? Você é o ser, você.
É alguém, você é tão importante para Deus, nada de ficar sofrendo, angústia e dor, nesse seu complexo interior ou inferior. Bem, mas a gente tem que ter um conceito, eu sei o que sou, mas sei também do que Deus é em mim. Não é? Então é preciso que a gente entenda e não nos orgulhemos em qualquer coisa que Deus venha fazer em nós ou através de nós. Ele diz, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Os dons são exercitados, são levados a termo na medida da fé que eu tenho, que Deus me capacitou para isso. Não é na medida da capacidade que eu acho que eu tenho. Eu me sinto incapaz para qualquer coisa, mas eu tenho que entender que Deus tem um chamado para mim. E Deus me chamou, e para o que Ele me chamou, eu devo exercer esse chamado pela fé. Aí que está, eu não posso olhar para mim e falar, eu não posso, senão eu não vou. Mas eu tenho que olhar para Deus e dizer, me chamou e eu vou, confiado nele. A coisa é mais ou menos assim. E aqui tem uma coisa importante, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Aqui nós descobrimos que a fé é um dom de Deus. Nesse texto é muito claro, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Outro texto diz que é de acordo com a fé que Deus repartiu a cada um. Então, Deus nos concede fé. Essa fé não é algo que, olha, eu sou um homem de fé. Chute, furada. Não existe homem de fé. Se você tem fé, porque Deus trouxe essa fé a você. Olha, nós somos tão indignos e tão miseráveis que nós nem temos fé. Eu tenho fé. Não tem coisa nenhuma. Basta a coisa apertar para você e você é capaz de urinar nas calças. Eu estou falando bem forte aqui, não usei esse termo aqui não, mas deixa você passar por uma situação difícil para ver onde é que vai sua fé. Você fica cantando de galo aí que você tem uma fé assim, não tem coisa nenhuma. A fé que eu e você temos é a fé que nós recebemos de Deus. É a fé necessária para nós crermos nele. É a fé necessária para fazermos as coisas para Ele. É por isso que a fé é muito clara em Efésios 2:8, a fé é um dom de Deus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. O que é dom de Deus? A salvação pela graça e a fé. Isso é dom de Deus. Graça e fé são dons de Deus. A nossa capacidade é dom de Deus. 2 Coríntios 3, 4 e 5 diz assim: Paulo está dizendo sobre o ministério que Deus lhe deu. Ele diz, tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Eu tenho confiança diante de Deus por meio de Cristo, é o que ele está dizendo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. É algo muito claro, algo muito nítido aqui. A nossa capacidade vem de Deus. Não podemos reivindicar nada com base nos nossos méritos. Terceiro, cada um de nós tem um corpo com muitos membros. E esses membros não têm todos a mesma função.
Eu estou falando do corpo humano, gente. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, nós podemos ver isso bem claro e mais específico em 1 Coríntios 12, 14 a 19. O texto diz assim: o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de ser parte do corpo. Quem sabe o pé gostaria de ser mão. Por quê? Mão está mais alto do que o pé está no chão. E ele pensa, não, eu queria ser mão. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Vai tentar andar sem o pé, vai. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Então imagine todo o corpo um olho, que coisa horrível. Um olho andando aí pela rua, rolando ele para lá, para cá, cheio de poeira e de coisas que fossem agregando, sendo agregadas a ele. Imagine uma orelha andando por aí com todo o aparelho auditivo, coisa esquisita, feia, que dói, né? Ou um nariz que andasse aí cheirando que nem cachorrinho, coisa muito esquisita também, né? Ou a boca, se ela resolvesse, fosse um corpo independente, seria uma coisa muito suja essa boca também, porque estaria andando sem pés, andando por ela mesma e... Bom, o texto diz, continua dizendo, de fato Deus dispôs cada um dos membros do corpo, está falando do corpo humano, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Então, se cada membro do corpo, se todo o corpo fosse um dos membros, não haveria corpo, haveria apenas um membro, e o membro sozinho não faz nada. Então, essa figura que se procura através dos escritos do apóstolo, para que nós tenhamos uma compreensão de como funciona o corpo de Cristo. Em quarto lugar, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, cada membro está ligado a todos os outros. Então nós fazemos parte de um corpo espiritual. Esse corpo, na linguagem bíblica do Novo Testamento, tem como cabeça Cristo, e nós somos os seus membros. Isso para mostrar que Ele é Senhor e que Ele rege cada membro do corpo, porque nenhum membro do corpo pode funcionar sem o cérebro, sem a cabeça. Então, 1 Coríntios, bom, nós fazemos parte de um corpo onde não há espaço para individualismos nem estrelismo, ou estrelismos, talvez devesse ser. O texto de 1 Coríntios 12, 20 a 25 diz assim: bom, estranho. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. Talvez ele esteja pensando nos órgãos genitais, eu suponho, porque eles não ficam expostos se nós os encobrimos porque temos vergonha, não é? E
talvez temos vergonha de andar com eles aí, que nem índio, ou que nem os que frequentam praias de nudismo. Mas aqui o texto tratamos com especial honra. Eles são vestidos, são cobertos, para que eles não sejam vistos, senão pelo próprio, né? E os membros que em nós são indecorosos são tratados, aliás, aqui é que se aplica talvez isso aí. E os menos honrosos talvez sejam os pés, ou eu misturei as bolas aqui. Porque os membros que não são, que em nós são indecorosos, seriam falta de decoro, é você se expor a uma situação que não do ponto de vista ético, legal. Ninguém vai sair pelado aí no meio da rua. Outro dia nós encontramos uma mulher peladona, cinza, cima e embaixo, no meio da rua. E nós ficamos ao mesmo tempo perplexos, eu e a Ana Beatriz, e ficamos também penalizados, porque ela devia estar sofrendo algum problema mental para andar daquele jeito. Alguma coisa aconteceu com ela, e ela tinha uma boa aparência, não era uma pessoa que vivia, que pudesse dizer, ela deve ter saído de casa, que ela estava bem arrumada assim, limpa, mas totalmente nua. E eu não sei o que aconteceu com ela, porque nós só vimos assim de relance, quando vimos ela passou por nós, olhamos e ela foi embora. O texto diz, enquanto que em nós os que são decorosos, que seriam os membros decorosos? Seria a cabeça, talvez? Não sei, porque pelo menos a única coisa que aparece são a cabeça, as mãos, pelo menos quando eu estou trajado aqui, são esses membros que aparecem. Eles acabam ganhando um certo destaque, não sei. Enquanto que em nós, os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, eles por si mesmos se bastam. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Através das mãos eu cuido de todo o meu corpo, através dos pés eu vou a determinados lugares, onde eu vou encontrar o que eu preciso para o meu corpo, e preciso não só para mim, mas para outras pessoas, e aí isso não para. Trazendo isso para o corpo de Cristo, não faz nenhum sentido, então, o egoísmo, o interesse pessoal, a opinião própria. Nós não podemos pensar individualmente, nós temos que pensar como um corpo. Aquilo que é do interesse do corpo, não aquilo que é interesse meu, pessoal, mas o que é interesse do corpo. O que faz sentido no corpo, tendo como figura o corpo humano, é a unidade. Temos o mesmo sentimento, temos o mesmo Espírito de Deus. Não obstante, no corpo é possível a diversidade. Estou falando do corpo de Cristo. Assim como no nosso corpo humano há uma diversidade enorme. E tem gente que diz que tudo isso nasceu assim, explodiu, pum, e apareceu tudo isso. Quando a gente vê os detalhes e os pormenores da constituição do homem, olha, só um tolo, eu diria, não sei, eu não quero nem usar um termo que eu não devo usar. É preciso ser muito curto de mente para dizer que isso aí é obra do acaso. Você vê os peixes do mar, você vê as estrelas do céu e diz, isso tudo é obra do acaso? Olha, tem que ser muito, você sabe. Mas, então, o corpo humano
não obstante ser diversificado em termos de membros, ele é uno, não é? Isso não compromete a unidade. E o fato de cada um de nós ter uma função diferente, ter um ministério diferente, isso não faz ninguém melhor do que ninguém. Isso é corpo. E o corpo é corpo porque cada um faz o que Deus deu a cada um para fazer, para que nós funcionemos como corpo. O corpo é caracterizado pela interdependência de seus membros. Romanos 12:5 diz: e assim também em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Cada membro está ligado a todos os outros. Quinto, nós temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Observe, os dons são dados de acordo com a graça. Graça é favor que eu não mereço. Graça é uma dádiva, dádiva gratuita para chover no molhado. O primeiro dom que é mencionado nessa lista, nós estamos falando de dons ministeriais, dom de profetizar. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Estamos falando de pessoas que têm o dom de profetizar e que fazem isso sempre. Não estou falando de uma pessoa que profetizou numa determinada circunstância e nunca mais fez isso. Estamos falando de um profeta. Aqui fala dom de profetizar, mas está na lista de dons ministeriais. Logo, trata-se de um profeta. A profecia é o dom de receber uma mensagem diretamente de Deus para a igreja e transmiti-la com fidelidade. Nós temos exemplos na Bíblia de profecias que foram ditas pessoalmente a uma pessoa, mas no contexto do Novo Testamento, normalmente isso visa a edificação da igreja, como nós vamos ver. Então, nós temos que entender o seguinte: eu posso aqui, durante a mensagem, ser usado por Deus para dizer algo para você que você precisa ouvir, mas eu não tenho consciência disso. Eu não sei. E eu já vi pessoas chegarem a mim muitas vezes e falarem que Deus me usou para falar com ela, e tudo bem, eu não tive a mínima consciência disso. Eu simplesmente trouxe e me senti movido pelo Espírito para fazer isso. Agora, normalmente a pessoa que tem o dom de profeta, ou o dom de profetizar, ela é tomada por Deus e palavra por palavra, sílaba por sílaba, vírgula por vírgula, ponto por ponto, é o que Deus está dizendo. Ela não entra em transe, ela é tomada pelo Espírito consciente, mas ela não diz o que ela planejou dizer. E muitas vezes a gente faz isso aqui também, e eu nem sei por que faço, mas isso aí já é outra. Não vou dizer que é outra coisa, mas eu não me sinto um profeta no sentido da palavra de Deus. No sentido específico do dom de profeta. Embora Deus possa me usar, se Ele assim quisesse, como eu já disse, nem eu saber. Mas, então, a pessoa fala palavra por palavra, e ela sabe que aquilo não saiu dela, que aquilo não foi, ela não pensou, ela não raciocinou, veio, ela transmitir. Agora, por isso que é feito por fé. O texto diz: se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Eu tenho que crer, vem aquela convicção, e a pessoa fala, e fala sabendo que não é ela,
mas sabe que é Deus que vai falar. Tem muita gente que diz aí, assim diz o Senhor, e nunca foi o Senhor que disse. Eu já contei isso aqui uma vez, há quase 30 anos atrás, nós estávamos reunidos aqui, e uma pessoa se levantou aí e fez uma profecia, e a coisa não desceu muito bem. E é interessante que a pessoa falou até certo ponto aquilo que deu para perceber que era Deus. E depois o que falou foi abobrinha. Muita gente que vai profetizar fala o que Deus quer e depois começa a falar o que acha que devia falar. É a pior coisa que a pessoa faz, porque ela mistura o que é de Deus com o que é dela, e isso não dá certo. Eu falei com essa pessoa e ela disse: olha, pastor, eu tenho que reconhecer, até certo ponto ela veio, daqui para diante não foi mais. Eu falei: o que você falou? Essas coisas ele não tinha explicação. A profecia tem 3 características e elas estão bem claras, e na realidade é o único lugar na Bíblia que fala isso assim. 1 Coríntios 14, 3. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Então é para edificar, é para construir, é para levantar, encorajamento, é para também levantar as pessoas, é dar ânimo, levar a pessoa a ir em frente e a continuar. E consolação, ela vem para consolar as pessoas. Isso é profecia. Existem pessoas que profetizam acerca de coisas futuras. Eu entendo e que isso não é profecia no contexto do Novo Testamento, embora a maior parte das pessoas chame isso de profecia. E se você quer saber, bom, eu vi uma classificação num livro sobre dons espirituais já há muito tempo, acho que até o livro chama Dons Espirituais. E esse livro, eu estou dizendo do livro porque não há como você colocar isso de outra maneira, mas eu creio que faz sentido. A classificação que eu vi nesse livro é o seguinte: quando alguém prevê o futuro, é palavra de sabedoria. Ele sabe antecipadamente o que vem depois, é uma fração daquilo que Deus quer revelar. E a outra é a palavra do conhecimento. O que é a palavra do conhecimento? É o que todo mundo chama de revelação. Revelação é quando alguém que tem esse dom, normalmente é um profeta que tem esse dom. O profeta profetiza e tem o dom da palavra do conhecimento e de sabedoria. Existem pessoas que só profetizam, mas o profeta normalmente é completo. Ele profetiza para edificação, encorajamento e consolação, e ele também pode, dentro do seu ministério, dizer o que Deus quer e vai fazer. E pode também dizer o que está acontecendo, para que as pessoas reconheçam que Deus é quem falou. Ele pode dizer: olha, aqui dentro desse auditório, uma pessoa que está com este ou aquele problema, está pensando isso, mas Deus diz assim.
Isso é palavra do conhecimento. É uma revelação? É, não deixa de ser. Deus está revelando algo que a pessoa não conhece. Muitos classificam isso como dons de revelação. Mas, bom, a Bíblia não fala em dom de revelação. A Bíblia diz: se alguém tem revelação, e ele vai dizendo como fazer. E nós vamos entrar agora no dom de servir. E eu vou entrar no dom de servir e quero ficar aqui. E na próxima semana, se Deus quiser, eu vou falar só sobre o dom de servir. E depois então eu vou terminar o que falta na outra mensagem. Romanos 12, 7. Se o seu dom é servir, sirva. Essa ênfase, se é servir, sirva. O texto original dá a ideia de dedicação total no serviço. Se você tem o dom de servir, então empenhe-se, faça o melhor, faça com excelência, faça com zelo, faça com dedicação, não faça de qualquer maneira. Literalmente o texto diz: se serviço no nosso servir, no nosso serviço. Mas o sentido é esse. Nós vamos ver o significado dessa palavra no aspecto físico: servir pessoas. Nós vamos ler Atos 6, de 1 a 6. E a palavra que nós temos aqui é diaconei. A palavra grega diaconei. Servir na Bíblia, no Novo Testamento, é diácono. Mas existem várias formas verbais ou outras formas que nós vamos ver aqui. Diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica. Então os judeus que falavam o grego queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas, as viúvas dos judeus de origem grega, estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Olha, quando à medida em que muitos judeus foram se convertendo, eles eram automaticamente, muitos perdiam os direitos que tinham de herança na família, muitos eram expulsos de casa, eram expulsos das sinagogas e muitas vezes perdiam seus bens por causa da escolha que eles faziam de Jesus. Então, aceitar Jesus significava em muitas coisas, significava romper com tudo para realmente abraçar o Senhor. Bom, então, os judeus de origem grega estavam se sentindo preteridos, deixados de lado, e estavam percebendo que os de fala hebraica eram mais beneficiados da distribuição diária. Que distribuição era essa? Era o dinheiro, eram os alimentos, tudo aquilo que todos traziam para suprir a necessidade daqueles que haviam sido deserdados, que haviam perdido seus bens e não tinham como subsistir. Então, o texto diz: por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. O que estava acontecendo?
Quem é que fazia esse trabalho? Eram os apóstolos. Os apóstolos eram basicamente 12 homens, se nós considerarmos os que estiveram com Jesus, embora o Novo Testamento fale de um número muito maior de apóstolos do que os 12. Muitos são chamados de apóstolos, como Barnabé, por exemplo. Atos 14, você vai ver lá. O próprio apóstolo Paulo. Então, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Então, eles não estavam dando conta do recado. E sentiram que eles não estavam tendo condições de administrar todos os bens que eles recebiam, de modo a atender às necessidades das pessoas que tinham necessidade de atendimento. Então, eles disseram: não é justo a gente deixar de pregar a palavra a fim de servir as mesas. Servir as mesas trata-se das mesas de cada pessoa que compunha a igreja de então. Então eles decidiram: irmãos, escolham entre vocês 7 homens. E agora vem as qualificações dos homens que deveriam ser escolhidos como diáconos. Eu quero dizer que no verso 2 diz assim: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Servir é uma palavra grega, diakonein. Então, é daí que vem a palavra diácono, é aquele que serve. Muito bem. Então, eles disseram no verso 3: escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo. Então, o primeiro item: pessoas que tenham um bom testemunho. E o que é um bom testemunho? Pessoas fiéis, pessoas responsáveis, pessoas dedicadas, zelosas, pessoas de confiança, pessoas íntegras, pessoas que não têm nada que as desabone, são pessoas que buscam viver uma vida justa, reta e piedosa, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Não era qualquer pessoa, eram pessoas cheias do Espírito Santo. Quando nós formos eleger os diáconos, nós temos que ver se são pessoas cheias do Espírito. São pessoas cujo coração arde por Deus. Eles servem a Deus com dedicação, por amor. Aí vai entra N coisas. E de sabedoria. Para fazer esse trabalho de administrar estes bens, e no caso aqui eram alimentos para distribuição para os mais pobres, então era necessário que eles fossem cheios do Espírito e de sabedoria. Tinham que dar bom testemunho e tinham que ser cheios do Espírito e de sabedoria. É preciso saber o que fazer, o que não fazer, a quem dar, a quem não dar. Você já deve ter observado que no pedido de oração pelos diáconos, a gente pede que eles saibam discernir o que é que diz aí? As necessidades de cada um. Tem muita gente que vem aqui como treta, as pessoas são fichadas no bom sentido, viu gente? São fichadas para que haja controle. E
E deve ser anotar lá, esse cara é trambiqueiro. Aí vai voltar o outro que vai atender, senão cai na mesma conversa. Antes de atender, cada diácono tem que consultar a ficha, para ver se a pessoa tem ficha aí. E se tem ficha, o que está dizendo dela? Vira e mexe, chega gente aqui ameaçando as pessoas, olha, eu saí da prisão, e com quem diz, eu estou para o que der e vier. E eu quero isso, quero aquilo outro. Se você se deixar intimidar, você vai entregar até a roupa sua para ele. Então, escolha um homem entre vocês, 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito de sabedoria. Passaremos a eles esta tarefa. Então, os apóstolos não mais fariam isso, mas essa tarefa seria, é o primeiro ministério criado na igreja, logo depois do início da igreja, além dos apóstolos. Então, vem os diáconos. E ele diz, passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. A oração e ao ministério da palavra. Você já ouviu alguém dizer assim, você não faz nada, só fica orando. Já falaram isso para você? Não sei se falaram para você, mas já falaram para mim. E eles acham que orar não fazer nada. Se você não sabe, a oração é uma das coisas que exaure você. Não exaure você se você ficar 2, 3 minutos orando. Mas para você perseverar horas em oração, buscar a presença de Deus, você vai. As energias vão sair. E não só por isso, muitas vezes, se você tem o dom de intercessão, você vai sentir o peso, a dor e muitas coisas que a pessoa sente por quem você está orando. Mas eu creio que aqui no caso a oração era relacionada ao ministério em si mesmo e ao ministério da palavra. Então eles deveriam se entregar a isso. Cabe ao diácono estar atento às necessidades dos membros da igreja. Necessidades na área assistencial, o que nós chamamos de social, de assistência social. Isso implica em fazer visitas, em assistir as pessoas mais carentes, mais necessitadas. E quanto mais idosas as pessoas ficam, mais elas requerem esse tipo de assistência, porque elas requerem, muitas vezes, com o passar da idade, elas ficam sozinhas, a família não dá a assistência que devia dar, e muitas vezes cabe à igreja fazer isso conforme a orientação bíblica, que não é o nosso caso agora. Mas o texto diz que tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Na realidade ele tinha dons de milagres, curas e da palavra também. Além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Nós estamos decidindo. Nós sempre impusemos as mãos sobre as pessoas que eram diáconos. Vamos continuar fazendo isso, mas nenhum diácono vai ser consagrado vitaliciamente, porque ele vai ser diácono enquanto estiver andando com o pé dentro do chinelo. No momento em que ele não está fazendo aquilo que é papel dele como crente em Jesus, ele não pode continuar sendo diácono.
Romanos 16:1. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Sencreia. Serva da igreja em Sencreia. A palavra é diácono. E ela é mulher. Então, se você tem alguma Bíblia que tem anotação aí no rodapé, você vai ver que lá tem uma marcazinha onde diz diaconisa, porque poderia ser traduzido como diaconisa. Podia ser assim: recomendo-lhes nossa irmã Febe, diaconisa da igreja em Sencreia. Então, as mulheres também são diaconisas, servem como diáconos. Em 1 Coríntios 16:15, o apóstolo Paulo escreve assim: vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Acaia. Acaia é o que nós conhecemos hoje como Grécia. Era uma província onde ficava, tinha como cidade principal a cidade de Corinto, e onde Paulo ministrou várias vezes. Você sabe que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Acaia, e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Então ele diz: você sabe que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Acaia, ou seja, da província que hoje conhecemos como Grécia, e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Ele está se referindo aos próprios coríntios, e diz que a casa de Estéfanas sempre foi dedicada ao serviço dos santos. A palavra aqui é diaconia. Tem se dedicado ao serviço dos santos. Agora vamos ver essa palavra empregada no aspecto geral. 1 Coríntios 12:5. O texto diz assim: há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A palavra ministérios olha, eu me sinto muito honrado por Deus de ter sido chamado como ministro do Evangelho. Mas você sabe o que significa a palavra ministro? Sabe? É servo. Ministro é o que serve. Eu creio que todo mundo que é ministro de Deus devia atentar para o fato de que, a não falar de si com tanta pompa, ainda que seja um ministério excelente, como o apóstolo Paulo escreve: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Se alguém tem esse chamado, é um chamado excelente, mas que cada ministro tenha consciência de que a palavra ministro significa servo. Então, o texto diz: há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Romanos 11:13, a palavra é diaconia. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério. Ele não estava exaltando assim, ele estava exaltando o ministério que Deus lhe dera de falar aos gentios, de ir aos gentios. Ele estava exaltando o ministério que Deus deu para ele, não ele mesmo. Então, ministério aqui é diaconia. 2 Coríntios 8:4, eu já estou terminando. Aqui nós temos a palavra diaconias. Eles nos suplicaram
insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Essa palavra assistência é a palavra diaconias. Poderia ser traduzido de participar do serviço aos santos. Efésios 4:12 diz assim, o versículo anterior diz que o Senhor Jesus designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Depois o verso 12 diz assim, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. A palavra aqui é diaconias, para a obra do ministério. Refere-se ao ministério de cada um, refere-se ao serviço de cada um. 2 Timóteo 4:11, Paulo escreve a Timóteo e diz assim, só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério, pois ele é útil para o serviço, diaconia. Bem, eu vou parar por aqui, vou parar assim de repente, porque eu pretendo, com a graça de Deus, se Deus me der vida, trazer na próxima semana uma mensagem bem específica ainda em texto que nós não mencionamos aqui hoje. Eu queria que você tivesse uma ideia do que significava a palavra diácono. Ela fala de servir, e servir é algo que Jesus sempre exaltou. Jesus diz lá em Marcos 10, e com isso eu encerro, lá nos versos 42, os irmãos sabem do pedido de Tiago e João, que queriam sentar um do lado, o outro do outro, quando Jesus estivesse no céu. O texto diz assim no verso 41, quando os outros 10 ouviram esse pedido deles, essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas? Não será sempre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o meu Jesus, esse é o nosso Jesus, essa roupa que ele veste, é esse o adorno dele. Quando ele aqui veio, ele veio como servo. Eu e você temos muito que aprender com ele, amém?